Bom dia a todos, vamos iniciar a coletiva com o Eduardo Barroca. Bom dia, Barroca. O Avaí vem de 3 derrotas, né, seguidas, sendo uma em casa, 2 fora. Mas dentro de casa o Avaí tem um bom retrospecto e acho que é nisso que está se apoiando também para o jogo agora contra o São Paulo. Até porque o São Paulo é um dos piores visitantes, não venceu ainda fora de casa. Como que está sendo trabalhado isso? Como voltar a vencer e principalmente diante do torcedor? Bem, bom dia. A gente falou desde o início que o jogo em casa pra gente ele tem um valor especial nesse campeonato. Desculpa. A força do nosso torcedor, o período que eu tô aqui à frente do Avaí, todas as partidas, o torcedor sempre jogou muito junto. E eu sinto também na prática que os jogadores gostam muito de jogar aqui. Então, a gente não tem dúvida da dificuldade do jogo, do nível do adversário, né? Um adversário que com certeza vai brigar na parte de cima do campeonato o tempo todo. Mas é muito importante a gente juntar forças, é um jogo importantíssimo, para que a gente vá no nosso limite e consiga um bom resultado em casa contra o São Paulo para seguir na competição. Bom dia, Barroca. Com 3 derrotas seguidas e mais um confronto difícil pela frente, eu queria saber se vocês fazem alguma projeção de pontuação nesses próximos jogos, tendo em vista que estava numa crescente e acabou não somando pontos nas últimas 3 rodadas. A gente tinha feito uma projeção, que a gente jogaria 5 jogos difíceis, sendo 4 fora de casa. A gente sabia que seria um período difícil. A gente já tinha uma projeção que seria um período de dificuldade em pontuação, mas que a gente não podia perder o foco no crescimento, né? E eu tenho visto um crescimento em diversos aspectos. Se a gente pegar essas 2 últimas partidas difíceis, tivemos diversos pontos positivos. E a gente não tem feito média de pontuação. A gente tem uma clareza muito grande do nosso papel na competição, do nosso propósito na competição. Desde o início a gente tem isso muito claro e vamos manter assim até o final. Barroca, o meia Jean-Pierre, sempre se espera dele grandes atuações e até agora ele não conseguiu ainda demonstrar isso. O que falta para ele, a curto prazo, ele pode ganhar titularidade? É importante a gente falar primeiro que ele veio numa inatividade grande e não só uma inatividade desportiva, com um problema de saúde importante. Então, num primeiro momento, a recuperação dele como atleta, né? A recuperação realmente do viés competitivo, da parte física de atleta. Ele entrou bem nas partidas, ele vinha num crescimento, sentiu um pequeno desconforto, parou agora e está retomando de novo. Então é um jogador extremamente importante, com viés aí de um protagonismo em um grande clube, um jogador com uma capacidade muito grande de romper o altíssimo nível, mas que está correndo atrás desse tempo que ele passou inativo. Então, a gente tem muita confiança que ele possa ainda nos ajudar bastante, tem se dedicado, tem trabalhado bastante. Espero que ele o mais rápido possível retome o nível do potencial que ele tem. Bom dia, Barroca. Meu nome é Diogo de Souza, sou repórter no Grupo ND. Eu gostaria de saber como é que tu mesmo citou essa boa fase, o bom desempenho do Avaí, né? Apesar dos resultados aí. Eu gostaria de saber se tu sabe como é que é o futebol, nós sabemos, todos sabemos, se tu sente algum tipo de pressão, se tem algum respaldo da direção em virtude de futuros maus resultados, como é que tu trabalha com essa situação? Não, eu tenho confiança e convicção total naquilo que a gente tem feito. Esse trabalho é um trabalho a várias mãos, não é um trabalho do Barroca, é um trabalho de reconstrução do clube também. A gente já vinha falando isso há um bom tempo. E a gente sabia que era um período difícil de jogos fora de casa, adversários que vão brigar na parte de cima da tabela. Eu tenho visto muito valor naquilo que os jogadores têm feito e tenho certeza que a gente no final vai comemorar o nosso principal propósito, que é a permanência do clube na Série A. Barroca, o São Paulo tem 2 desfalques certos, né? O Rafinha e o Igor Gomes. O Avaí tem o desfalque certeiro, né? Que é o goleiro Douglas. E talvez a dúvida no Bressan. Queria que tu falasse como é que está sendo estudado para montar a escalação de acordo com o que vem o São Paulo, até porque o Rogério Ceni está treinando bastante a questão ofensiva do time. E queria saber também
Quem será o goleiro que vai atuar no sábado? O goleiro que vai atuar no sábado é o Vladimir. E a gente sabe que o São Paulo tem uma força ofensiva já importante. A equipe de São Paulo joga um pouco diferente do que outras equipes jogam. É uma equipe que tem variações com saída com 3 defensores, em alguns outros momentos com saída de linha de 4. Em alguns momentos atacam em 3-2-5, colocando 5 jogadores em cima da tua última linha defensiva. Um time que tem uma bola parada muito forte, muito expressiva, jogadores batedores muito bons, jogadores com muita agressividade em bola aérea. Tem um centroavante que faz a diferença individualmente também. Então, assim, a gente vai precisar mais uma vez jogar próximo do nosso limite, tentar ser o mais competitivo possível, jogar com muita coragem dentro de casa, com essa conexão do time com a torcida. Eu acredito muito que essa conexão do time com a torcida pode fazer a diferença a nosso favor. Tem sido assim nos jogos em casa, tem sido assim. Então, a gente realmente precisa criar um ambiente, e aproveito aqui para falar com o torcedor que a presença dele, que o apoio dele é fundamental nesse jogo. É fundamental cada partida aqui dentro da Ressacada que a gente crie um ambiente, crie um cenário onde os jogadores possam ir no seu limite. E eu posso falar aqui para o torcedor que os jogadores têm trabalhado no seu limite, no treino, nos jogos. E essa conexão com o torcedor pode fazer a diferença a nosso favor para a gente conseguir fazer os resultados em casa. Barroca, tu fala bastante da evolução da equipe vindo de jogo a jogo e agora vai ter que fazer algumas mudanças referente à última partida. Serão 20 escalações diferentes nessa temporada do Avaí, né? E eu queria que tu falasse dessa semana, que tem um dia menos do que teve a semana passada, por exemplo, se isso é um fator determinante. E para terminar, só queria que tu pudesse comentar a questão do Arthur Chaves ter atingido aquela velocidade altíssima sendo um zagueiro. Bem, sobre a preparação, muda um dia a menos porque você precisa mexer no início da semana, onde os jogadores vinham de um jogo contra o Atlético Mineiro, então esse processo de recuperação ele não pode ser tão extenso, porque você já precisa ter aquisição para o próximo jogo. E também muda agora, já chegando próximo do final da semana, da preparação para o jogo, porque você também tem que estar de olho se os jogadores se recuperaram totalmente e não passar do ponto na carga para que eles estejam com o tanque cheio para um jogo tão importante. Sobre o Arthur, um jogador jovem, um jogador com potencial altíssimo de top mundial, na minha visão. Um jogador com cognitivo muito alto, com uma maturidade muito alta para a idade que tem. E um jogador que tem tido enfrentamentos aí difíceis na Série A e tem saído muito bem. Sobre a velocidade, é uma característica dele, mas não só a velocidade. A comunicação, ele é um jogador que se comunica muito bem para a idade que tem. A imposição física, a leitura de jogo, a capacidade de sair jogando sob pressão. Ele tem diversas competências que, na idade dele, jogando nesse nível, não são muito comuns para um defensor. Se a gente for pegar historicamente, são poucos defensores na idade dele que conseguem jogar com protagonismo numa Série A. A gente vê até jogadores muito jovens jogando, mas do meio para frente. Defensores são poucos, se a gente for pegar aí, são poucos. Então ele é um ponto fora da curva realmente, tem diversas outras coisas para melhorar, para ajustar, e ele é um cara orelha aberta, cabeça aberta para estar sempre buscando essa evolução. Então é um jogador que eu particularmente acredito muito, acho que o Avaí vai colher ótimos frutos com ele. Você acredita que será possível a volta do Bressan ou está difícil para o jogo contra o São Paulo? E a importância do Bruno Silva estar retornando? Bem, o Bruno é um jogador extremamente importante para a gente, uma liderança técnica, uma liderança anímica, um jogador com uma conexão com o torcedor expressiva. Então, o Bruno é um cara importante para o nosso time. E o Bressan a gente vai tentar esperar até o último momento, também é um jogador muito importante para a gente. Jogador que também se comunica muito bem, está totalmente inserido na forma de jogar. E caso não seja possível ele jogar, eu tenho confiança plena nos demais jogadores da posição para entrar e fazer uma boa partida. Barroca, próximo já da metade do ano, nós deveremos ter aí a janela aberta. E aí eu gostaria de saber, já está ambientado aqui na Ressacada o elenco, se tu monitoras algum reforço, se tu acha que o elenco é suficiente, se tu espera
acrescentar, dar mais corpo aí para o grupo de jogadores? Com esse advento da janela com um período ali, com um gargalo, a gente nunca pode falar que o nosso elenco está fechado, porque a gente está suscetível, inclusive, a perder jogadores. Então, a gente realmente precisa estar monitorando isso. Com a chegada do Jorge, do Lucas, a gente tem conversado sobre isso diariamente. A gente tem um departamento que está se estruturando aqui sob o comando do Giovani muito bem. A gente conversa, a gente monitora, mas fazendo sempre com o maior critério possível, porque a gente não vai se permitir trazer para dentro do nosso trabalho alguém que realmente não agregue um valor. Então, o que a gente tem conversado diariamente com o Jorge, com o Lucas, com a direção, para que a gente só pense em trazer, em agregar algum valor, alguém que realmente possa fazer a diferença a nosso favor.